Meu nome é Kelly, sou professora e nossa aula de hoje vai tratar do tema empatia. Ela faz parte do módulo Projeto de Vida e é indicada para estudantes do terceiro ano do ensino médio. Caso você seja de outra etapa, não tem problema, fica por aqui e participe com a gente das discussões, das reflexões. Afinal, exercitar a empatia é importantíssimo para todos, não é mesmo? Para quem já acompanhou as aulas anteriores, sabe que sempre indico que vocês façam anotações, pois isso ajuda a conhecer melhor a forma como aprende e também para que tenham esse registro do percurso, né, que pode ser em formato de esquemas, de tópicos, quadros, listas, mapas mentais. Você pode usar caderno, pode usar celular, computador, a forma como você se sente mais confortável. O importante é que você tenha um histórico desse percurso, tá certo? Nas aulas anteriores, nós temos refletido sobre o projeto de vida, temos composto parte a parte um plano de ação e temos pensado sobre como os nossos objetivos, nossos valores e o nosso comportamento influenciam na construção desse projeto de vida que nós vamos percorrer, que vocês percorrerão ao longo da vida de vocês. Nós elencamos os valores pessoais, objetivos, fizemos a análise da matriz SWOT, aquela onde a gente identificou os pontos fortes, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Trabalhamos a roda da vida, pensando, né, em equilibrar as diferentes esferas da nossa vida. E também fizemos uma análise dos perfis nas redes sociais, pensando em como essas decisões no mundo virtual podem impactar nossas escolhas e também impactam na vida das demais pessoas, né? Hoje, nós vamos fazer um exercício de empatia, essa palavra que nós tanto temos ouvido falar nos últimos tempos, mas será que de fato a gente sabe o que é ser empático? Será que de fato somos empáticos? Vamos descobrir em breve. Nessa aula, nós vamos abordar, então, ferramentas de empatia e de autoconhecimento para ajudar vocês nesse processo de decisão profissional nessa etapa da vida. Para isso, a aula está dividida em 5 momentos diferentes. Então, primeiro, eu vou apresentar a proposta para vocês, falar um pouco sobre empatia. Em seguida, a gente vai fazer um exercício de produção de uma persona, de pensar, criar uma persona. Depois a gente vai usar o mapa da empatia. Depois teremos uma etapa de nos colocarmos no lugar do outro, né? E se fosse você? E a gente encerra com a autoavaliação e com o fechamento. Se vocês já acompanharam as aulas anteriores, vocês sabem que sempre ao final eu gosto de retomar os nossos objetivos da aula para entender se conseguimos chegar perto do que havíamos previsto ou não. Então, esse é o momento de autoavaliação, onde a gente retoma os objetivos da aula. Para que vocês saibam, né, se vocês conseguiram chegar próximo daquilo que a gente espera, que a gente tem por objetivo para essa aula, eu apresento agora no início os objetivos com vocês. Então, eu vou compartilhar a tela e deixar aqui com vocês os objetivos para que vocês possam verificar se conseguiram chegar próximo, tá bom? A gente vai retomar no final, mas eu gosto de apresentar aqui no início. Então, nossa aula sobre empatia. Os objetivos de hoje, então, analisar escolhas através da identificação de valores importantes para si mesmo e para os outros, a fim de auxiliar na tomada de decisão consciente para o seu projeto de vida. Identificar significados para as escolhas e para as ações que realiza no tempo presente e empregar decisões de acordo com seus valores e propósitos para o alcance dos seus objetivos. Afinal, a gente retoma para ver se conseguiu contemplar isso que estamos pensando agora. Tudo bem? Então, como eu trouxe no início, hoje a proposta é um exercício de empatia. Para isso é importante compreender que empatia pode ser traduzida, né, como a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Muitas vezes, ao tentar compreender o outro, exploramos os nossos próprios sentimentos, né? Então, quando a gente se vê no lugar de um colega que está passando por uma situação, dos nossos irmãos, dos nossos familiares que estão passando por alguma situação, né? Ou a gente vê uma reportagem na televisão, por exemplo, e a gente tenta se colocar no lugar do outro,
partilhando daquele sentimento ou tentando pensar em possíveis decisões, né? Esse é um exercício de empatia, tá? Muitas vezes, então, nesse processo, a gente acaba se colocando em contato com os nossos próprios sentimentos, certo? A ideia é justamente essa. Hoje nós criaremos um mapa de empatia e refletiremos sobre as estratégias que poderão ser aplicadas para ajudar uma personagem na escolha profissional. Então é como se vocês estivessem se vendo de fora, tudo bem? Então se colocando num lugar mais distante para poder ter uma tomada de consciência sobre essa questão dos sentimentos. Nós vamos usar uma ferramenta conhecida como mapa da empatia e que ela consiste numa das etapas do Design Thinking. O Design Thinking é um ciclo de ideias aplicadas para desenhar e para prototipar uma solução para uma pessoa ou para um grupo. Ela é bastante usada em gestão de negócios, mas dessa etapa ela também ajuda, né, a gente a pensar nas nossas próprias questões. Ela é usada, essa estratégia, para criar produtos pensando em grupos ou em pessoas, né? Então, nessa etapa, a gente vai focar numa pessoa. Então, por meio da empatia, a gente levanta os problemas e esses problemas, na verdade, né, são as questões nas quais a gente vai lidar ao longo do caminho. No que consiste o ciclo do Design Thinking? Empatizar, então tem etapas. Empatizar, ou seja, compreender os problemas de uma persona ou de uma pessoa, né? A persona seria um grupo, né? Pensando aí em grupo, mas hoje a gente vai focar em pessoas, certo? Definir um problema para o qual se deseja desenvolver uma solução ou um produto, ter ideias do que se pode ser feito para resolver esse problema. Então, já ouviram falar de brainstorming, né? Aquela chuva de ideias? Então, a ideia, essa é uma das etapas do Design Thinking, né? Ter ideias do que pode ser feito para resolver o problema. Partindo disso, prototipar, desenhar uma solução, criar algo que possa de fato ser implementado para resolver esse problema, testa essa solução e implementa para continuar aprimorando esse produto, essa solução. Esse é o ciclo do Design Thinking. Desse ciclo todo, nós usaremos hoje a etapa da empatia, que justamente para que vocês exercitem essa capacidade de identificar um problema, de ser empático, colocando-se no lugar, né, do outro, e pensar em uma solução. Para isso, a gente vai passar pela primeira parte que se chama criando uma persona. A ideia é que vocês definam uma persona que esteja finalizando o ensino médio. Então, vocês vão pensar numa pessoa, pode ser um colega de vocês, alguém que vocês conheçam, por exemplo, que esteja cursando o ensino médio e que tenha muitas dúvidas sobre a escolha profissional. Pensou em alguém já? É difícil achar alguém nessa etapa com dificuldade para pensar na escolha profissional no final do ensino médio? Bem comum, né? Estarmos confusos diante das ideias, das possibilidades, né? E de pensar a nossa carreira, né? Então, é como criar um personagem. O que a gente vai fazer nesse momento é como criar um personagem. Você vai definir nome, idade e em qual contexto essa pessoa se encontra. Vou partilhar de novo a minha tela aqui para ajudar vocês a pensar nessa parte de criando uma persona. Então, façam no instrumento que vocês estão utilizando para registro, façam essa anotação: nome, idade e o contexto, qual que é a situação dessa pessoa nesse momento, né? Uma pessoa que esteja lá finalizando o ensino médio, esteja com dúvidas, mas ela tem todo um contexto pessoal, tem uma história de vida, tem valores, tem desafios, enfim. A ideia é que vocês pensem nisso, vou dar uns minutinhos e a gente já retorna para verificar como que vocês foram nessa etapa, tá certo? Até já!
criamos e como foi? Conseguiram definir? Conseguiram pensar nesse personagem? Essa etapa é muito importante para que a gente possa dar sequência. Então, se você não conseguiu concluir, minha sugestão é que você conclua antes de prosseguir, ok? Com a pessoa definida, agora vai ser o momento de criar o mapa da empatia, que é o momento justamente de se colocar no lugar dessa pessoa e de refletir sobre algumas perguntas. As reflexões precisam ser registradas nesse mapa. Eu vou mostrar o mapa para vocês e elas serão muito importantes para que a gente possa dar sequência, tá certo? Esse mapa da empatia, antes de eu compartilhar a tela, já vou adiantar algumas questões para vocês irem organizando a cabeça de vocês e vou deixar o mapa na tela também daqui a pouco, ok? A ideia é que vocês pensem no lugar dessa pessoa, tá? Então, partindo do ponto de vista dessa pessoa que vocês criaram, desse personagem que vocês criaram, né? Como essa personagem vê o mundo, né? O que ela vê, como vê o cotidiano, o que está presente nesse cotidiano, quais são as imagens que estão presentes no dia a dia dela, o que ela ouve, quais são as palavras mais presentes ali, motivação, cobrança, apoio, quais são as frases que são ouvidas, que tipo de música que essa pessoa se identifica, o que ela pensa, o que ela sente. Como que ela se sente nessa etapa de decisões? Confusa, ansiosa, tá tranquila? Quais são os sentimentos que predominam nessa fase da vida desse personagem que vocês criaram? O que você fala e faz, né? O que essa pessoa fala e faz para conquistar os sonhos, né? Será que o que ela diz condiz com o que ela faz? Né, o que ela fala e faz estão relacionados, ela coloca em prática esses discursos. Lembra na aula que a gente comentou sobre rede social e a gente pensou, e futuramente, se eu consultar as minhas redes sociais e olhar para o que eu tô fazendo agora no presente, postando fotos e comentários, enfim, será que condiz com o que eu tenho de objetivos? Então, vamos lá, existe uma coerência ou não? Quais são as fraquezas dessa pessoa, né? Descreva, né, as dificuldades do desenvolvimento, os maiores desafios, o que deixa essa pessoa desmotivada e coloca ali uma barreira que impede de progredir. Tem muitas variáveis que a gente pode considerar nessa etapa, né? E assim como existem as fraquezas, também existem os ganhos, né? Então descrevam ali quais são essas oportunidades, quais são as principais alegrias, o que impulsiona essa pessoa a progredir e a buscar os sonhos? Eu vou deixar o mapa na tela para que vocês possam ver. Olha só. Então, nós temos aqui esse mapa. Então, vou pedir que vocês façam, né, lá no seu instrumento de registro e busquem preencher aqui com esses detalhes que a gente já acabou de comentar. Então, o que esse personagem vê, o que pensa ou sente, o que escuta, o que fala e faz, quais são as fraquezas e quais são os ganhos. Vou dar uns minutinhos para vocês e a gente já retoma pensando aqui quais são essas questões, tá certo?
depois de fazer o preenchimento dessa etapa do mapa da empatia, a gente vai pensar um pouquinho sobre esse olhar que a gente dá para essas respostas, tá? Queria trazer para vocês uma reflexão de um psiquiatra suíço chamado Carl Jung. Ele disse que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, acho que essa é uma oportunidade de a gente pensar nos nossos sonhos e no nosso momento também de ir um pouco atrás deles e de pensar o que a gente faz para isso, né? Então, com base nesse processo que vocês acabaram de desenvolver, vou deixar 2 questões na tela para que vocês pensem. Se vocês pudessem ajudar esse personagem, essa persona que vocês criaram, a elaborar um plano de ação, os objetivos, as estratégias, ok? Ou seja, pensar o que ela poderia fazer para melhorar seu projeto de vida, quais sugestões vocês dariam? Registrem essas sugestões, é importante. E com base nessas sugestões listadas, olhem agora para vocês, façam esse exercício do olhar para dentro, né? Olhem para os planos de ação que vocês fizeram, olhem para o projeto de vida. Quais poderiam, né? Quais dessas sugestões que vocês listaram para essa persona que poderiam ser aplicadas por você pensando no seu projeto de vida e na escolha da sua carreira? Pense sobre e registre essas reflexões.
Estamos caminhando para o encerramento da nossa aula e esse é o momento da autoavaliação. Então, lembram daqueles objetivos que eu apresentei no início da aula? Usem-no agora como um checklist para marcar aquilo que você consegue fazer depois dessa reflexão. Retome, né, esses itens, esses objetivos, reflita, registre o que você conseguiu atingir, o que teve dificuldade, quais foram essas dificuldades. Esses dados são muito importantes para orientar os próximos passos, tanto na elaboração do projeto de vida, quanto nos seus próximos passos, pensando em estudar. Se você teve alguma dificuldade na realização de algum desses passos, não se preocupe. Retoma esse percurso, repensa, olha para os seus pontos fortes, olha para as suas fragilidades também, pensa nisso sempre, em como você consegue equilibrar essas questões. Não tenha pressa, mas é importante fazer esse exercício. Vou colocar aqui na tela, então, para que vocês possam retomar esses objetivos. Então, analisar escolhas, o quanto vocês conseguiram analisar escolhas através da identificação de valores importantes para si mesmo e para os outros, a fim de auxiliar na tomada de decisão consciente para o seu próprio projeto de vida. Conseguiram identificar significados para as escolhas e para as ações que vocês realizam agora no tempo presente? Conseguiram empregar decisões de acordo com seus valores e propósitos para o alcance dos objetivos? Bom, espero que sim, espero que tenha a oportunidade de conseguir refletir e aquilo que ficou em dúvida ou que teve alguma dificuldade, retome futuramente para conseguir exercitar, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima!